Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo dessa série de 12 vídeos do Ano das Oportunidades. Nós estamos preparando você para que você consiga, de fato, construir uma história incrível com raízes nesse ano da sua vida. Agora, nós vamos falar sobre polaridades, porque eu quero preparar você para entender sobre o bloqueio de maternidade, mas para isso nós precisamos entender como funciona as polaridades masculino e feminino, yin e yang, para que tenha clareza na sua mente onde foi que essa mãe te bloqueou, mesmo tendo sido uma mãe de amor aí na sua vida, ou talvez você já tenha clareza de onde foi o defeito, o problema, a situação que te travou, que te bloqueou. Para a gente chegar no entendimento da mãe, da maternidade, precisamos então olhar para a polaridade. É mais uma parte do seu ser que, por muitas vezes, no dia a dia, nas correrias, na nossa rotina de vida, a tendência é ignorar a observação do masculino e do feminino. Isso faz a gente ir para polos opostos e, no entanto, viver em situação de dor e angústia, simplesmente porque está fora do seu lugar. Só de resolver isso, muita clareza já vai chegar para você. Mas então vamos lá entender como funciona essa questão da polaridade. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, compartilhe, comente. Nós precisamos disso para que esses vídeos que têm transformado tantas vidas cheguem ao maior número de pessoas possível. Isso também é transbordo. Nós vamos falar sobre isso na aula sobre gratidão e transbordo. E quando chegar lá, você vai entender o quanto foi valioso para você transbordar sobre esse projeto, enviando, curtindo e se inscrevendo. Então vamos lá, vamos entender como funciona essa questão das polaridades. Polaridades, ela se refere a dois polos, polos distintos e diferentes que se complementam entre si. O homem, ele tem o masculino, né? O natural do homem é que ele seja masculino com uma pequena quantidade de energia feminina. E a mulher feminina com pequena quantidade de uma energia masculina. Nós precisamos saber quando é que eu vou usar a energia masculina e quando é que eu vou usar a energia feminina. Eu tenho as duas em mim. O erro acontece quando a mulher, diante das circunstâncias da vida, teve que ficar tão macho, ou diante do que a sociedade prega, que essa mulher que se tornou essa força se torna ali talvez a Mulher Maravilha, que dá conta de tudo, de todos e assume a identidade masculina com muita força, mas ela acaba se machucando demais. Eu não estou aqui apontando o dedo para você, dizendo que em toda e em qualquer circunstância da vida você precisa ser frágil, dócil, a mocinha, né? Nem sempre. Há situações em que a vida exige de nós a utilização dessa energia masculina. Nós precisamos, enquanto mulher, utilizar a masculina e os homens utilizar a feminina, mas não viver na polaridade trocada, na polaridade equivocada. Quando a gente vai para a polaridade que não é a nossa, isso nos faz acessar bloqueios da nossa infância, isso nos faz gerar bloqueios nos nossos filhos e somente estando no centro do meu lugar, estando no meu lugar, é que a vida tem leveza para mim. Então hoje, falando sobre a mulher primeiro. Não dá para levar homem e mulher. O que acontece? A mulher está se tornando uma fortaleza dentro dos lares e os homens estão sofrendo uma palavra que eu coloco como bananização. De banana mesmo. Os homens estão se tornando banana e as mulheres cada vez mais fortes. E entenda que eu não estou aqui afrontando você. Eu estou justamente te mostrando para que você não se conduza a essa direção. Não estou aqui olhando para você que é homem e falando, você é um banana. Não é isso. Mas a sociedade, de verdade, a cada vez que tenta fazer com que a mulher seja mais forte, esse mesmo movimento da força da mulher tem feito o movimento contrário da fragilização, banalização, qual é o nome que você quiser, tem feito os homens não se portarem como homens. E de verdade, uma sociedade sem homens masculinos é uma sociedade machista. Entende isso? Então o machista não é masculino? Não, mas de maneira nenhuma. Um homem masculino, ele sabe o valor e a essência de uma mulher e por isso ele trata essa mulher de fato servindo, assim como foi o propósito desde o princípio.
Então a questão do machista e do masculino são coisas muito diferentes. Um homem masculino, ele não destrói a mulher. Muito pelo contrário, ele cuida, protege, ele zela da mulher. Então eu não sou masculino porque eu sou, por exemplo, chefe de cozinha. Ou porque eu sou cabeleireiro. Tem muita gente que me perguntou isso. Eu não sou masculino por isso. Ou eu não sou masculino porque eu sou enfermeiro. São 3 profissões que elas são muito destinadas a uma força feminina. Você pode sim ser masculino exercendo essas profissões, mas é natural que, em razão da essência dessa profissão, do cuidar, do trazer o belo, na essência, essa profissão ela é feminina. Então você, provavelmente, ao exercitar isso, você pode sim estar indo para tendências femininas e isso afetar lá no seu dia a dia, como por exemplo, tenho atendido um enfermeiro que tem grande dificuldade de fazer dinheiro suficiente para sustentar sua família. A esposa é veterinária e está ganhando mais do que ele. O casal está em atrito por isso. Isso é uma questão que as profissões definem? Não, mas como as profissões, e ela cuida de animais de grande porte, e ele foi enfermeiro, percebe que ela teve que assumir uma força muito grande e ele teve que assumir o cuidado. Então isso levou o casal para uma polaridade distinta daquela que é a sua, e isso em grande escala, em vários dias, levado para dentro de casa, com certeza se torna um problema. Então o casal precisa olhar e perceber, eu estou na polaridade masculina para o homem e a mulher, eu estou na polaridade feminina. Por exemplo, uma mulher que é muito feminina, ela tem dificuldade de vender. Ela não consegue vender o seu produto, vender as suas coisas, porque a essência da energia de vendas, ela é masculina. Engraçado, né? O homem tem a energia masculina provedora de quem envia, e a mulher é aquela que acolhe e nutre. Isso tem a ver com o formato do corpo. Já pararam para pensar? O homem envia e a mulher acolhe. Isso, o nosso corpo mostra isso, a nossa condição humana mostra isso. E a mulher, além de acolher, ela nutre. Por isso que a mulher recebe em si o bebê, né? Recebe e gera em si o bebê, usando de sua força para multiplicar, que não é uma força do homem, é uma força da mulher, usando a sua força para multiplicar e depois ela nutre. Então, percebe que se essa mulher, uma mulher que, por exemplo, não gosta de maneira nenhuma de cuidar dos alimentos da sua casa, essa mulher está na polaridade masculina, sem sombra de dúvida, porque a função do nutrir, ela tem a ver com o feminino. Então porque eu não cozinho, eu estou na polaridade masculina? Gente, se você olhar para a sua vida a partir de um único exemplo que eu estou dando, você não vai chegar na resposta que você procura sobre você mesmo. Então, para que você analise, você precisa pontuar. Pega aí caneta e papel e anota de um lado quais são as atividades do seu dia a dia que você identifica como sendo atividades masculinas e quais são as atividades do seu dia a dia que são atividades femininas. E você vai perceber se está em dissonância com a essência que você traz. Isso não tem a ver com homossexualidade, isso não tem a ver com questões sexuais, isso tem a ver com a essência da condição corporal, é físico. E aí esse físico vai relacionar e conversar com a alma. Percebe que se eu mando uma força, assim, por exemplo, uma mulher que ficou viúva, vamos pegar esse ótimo exemplo. A mulher ficou viúva com 3 filhos e precisa muito cuidar desses meninos. Ela tem que sustentar a casa e assumir o papel de mãe. Então ela vai virar pai e mãe durante um período. Essa mulher precisa assumir uma força demasiada para dar conta de fazer tudo isso. Se essa mulher não buscar ou um novo companheiro ou um homem da família que possa auxiliá-la e ela ficar o tempo todo na energia masculina, esses meninos terão bloqueio de maternidade, porque a mulher que teve que assumir a energia masculina assumiu o lugar de pai e então não deu o colo e o acolhimento. Olha onde o bloqueio se instala. A criança vai olhar para essa mãe e vai perceber que está pesado para a mãe, mesmo que a mãe tente não demonstrar. Então, se está muito pesado para a mãe, em consequência disso, maternidade é ruim e quando se tornar adulta, possivelmente, talvez não queira se tornar mãe, porque a maternidade tem um peso. Percebe aí que eu já tô trazendo aqui, né, polaridade com bloqueio de maternidade. Aliás, vou fazer tudo num vídeo só. É isso mesmo, vou fazer tudo num vídeo só. Percebe que quando essa mulher assume esse lugar diferente do seu, ela não cumpre a sua função dentro de um lar.
Nossa, mas que machista esse pensamento, Laisa, de que a mulher foi feita para isso. Gente, só para casa, só para filhos. Viva como você quiser. Mas quando você retira da mulher a condição de acolhimento e nutrição, essa mulher pode até ficar feliz vendendo, até ficar feliz trabalhando fora, mas isso a longo prazo se torna um câncer, um problema de saúde, uma situação, uma doença psicossomática, insônia, ansiedade, porque ela está indo contra a própria essência. Então a energia, a polaridade oposta à minha polaridade, ela é para ser utilizada e não para ser vivenciada. Quando, por exemplo, eu quero vender na época de vendas, olha, eu tô aqui com vocês agora, o esmalte tá rosinha. Quando é época de vendas, eu procuro um esmalte vermelho, eu uso mais o preto, o cabelo já não fica assim. Eu assumo uma condição de força na imagem e no emocional para que essa força seja transmitida e eu consiga, por exemplo, comunicar com os homens que me contratam. Tanto para o escritório aqui como advogada. Por exemplo, nas reuniões do fórum, nas audiências, nas sessões, tudo. Eu preciso ir ativando a força masculina. Quando eu volto para o meu lar, eu preciso ativar a força feminina. Ah, mas a vida inteira eu só atraio homem banana. Já escutei isso de mulher demais da conta. Porque de repente ela é quem está sustentando o lar, quem está cuidando dos filhos, quem tem que fechar a casa para dormir, quem tem que fazer tudo, porque ela vai trazendo tanta força, deixa que eu resolvo. E essa força que aparentemente é bonita, que ensina as pessoas que as mulheres não precisam dos homens para nada, essa força está adoecendo as mulheres. E aí, o que isso faz na nossa vida, né? Quanto mais forte a mulher se torna, mais o homem se acomoda. E trazemos também isso para o contrário. Muitos homens que tratam as mulheres como brothers, e aí, vamos comigo, trabalha comigo, e forte, esse, aquilo, e vai, e os dois ali meio que forte. Depois que essa mulher fica forte demais, esse homem talvez procure uma mulher feminina, frágil, porque o homem não precisa de um brother, ele precisa de uma mulher feminina, dócil, alguém que dê para ele a completude. Então, quando a gente vai procurando caminhos diferentes, caminhos opostos, aí depois quando eu falo, e o povo fica grilado, talvez vocês aqui também já vão ficar, quando eu falo que na traição existe 50% de culpa para os dois lados, as pessoas falam assim, que isso, mas a pessoa traída teve culpa? Vamos analisar? Vamos analisar quais foram as situações que essa pessoa, essa guerreira de dentro de casa, que deu conta de tudo, que sustentou esse homem, que criou os filhos, que fez tudo isso. Por que é que essa mulher tão guerreira fez esse homem ir embora? Pelo simples fato de não ter sido mulher. De ter ocupado o papel da mãe, do pai e o papel do irmão e de todo mundo, menos o papel dela, de ser acolhedora e nutritiva. De outro lado, esse homem que envia com palavras, com força, com provisão, também se sente machucado, porque embora ele precisa de ser muito forte lá fora, chegar em casa e ter um lugar de acolhimento. Mas ele vai para um trabalho pesado, duro e árduo. Quando chega em casa, encontra mais um tratorzão de esteira para passar em cima dele. Você acha que existe possibilidade de um casamento com as polaridades assim opostas fluir e dar certo? Não tem. As polaridades precisam estar alinhadas. E como que nós então conseguimos fazer isso, né? Dentro do método CPC, eu faço dinâmicas lá que vocês já saem com a mentalidade nova instalada. Porque nós promovemos dentro das dinâmicas novas sinapses neurais que vão te levar a um choque de realidade, a um encontro com essa essência feminina e masculina. Então fica mais fácil e mais célere o processo. Mas aqui, com esse vídeo, já é suficiente para você que você faça esse exercício que eu te falei, de pontuar o que é atividade masculina no meu dia que eu faço e o que é feminina. Como, por exemplo, quando você vai dormir na sua casa, quem se preocupa em fechar a casa? Você ou o cônjuge, né? O marido ou a mulher? Quem se preocupa em promover essa proteção? E quando você acorda, quem se preocupa em promover a nutrição? Percebe que não tem nada a ver com tem que ser o homem, tem que ser a mulher, a não ser que isso esteja numa dose elevada. Então, você precisa olhar, poxa, eu sou mulher e todas as minhas atividades estão exigindo de mim muita força. Eu não tenho tempo para a parte sensitiva da vida. A mulher é espiritualizada, é sensitiva e ela tem que ter tempo para isso.
para analisar, para pensar, para sentir cheiros, para promover. A mulher é a alma do lar, a alma do ambiente, e o homem vem com a força de corpo e espírito. É uma carga pesada para ambos os lados quando esses não foram criados dentro dessa doutrina, quando eles não foram, dentro dessa realidade de vida. Uma mulher que foi criada para você não vai depender de homem nenhum, estuda para você não depender de homem nenhum nunca. Quando essa mulher entra para o casamento e precisa depender do marido, é como se estivesse batendo nela. Por outro lado, um homem que falou assim, Deus me livre, mulher só explora. Eu vi fulano que casou lá e tal, e eu nunca vou deixar uma mulher me explorar. Quando esse homem se casa, quer que essa mulher trabalhe como ele. E aí, quando chegar os filhos? Quando chegar a gravidez, como é que essa mulher vai conseguir assimilar essa necessidade de produção dentro da casa com a necessidade da maternidade e da entrega? Então não adianta, por mais que a sociedade queira pregar que nós somos iguais, nós não somos. Sobre o homem e a mulher tem o princípio da isonomia, os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. É assim que as pessoas devem ser tratadas. Então, o bloqueio de maternidade acontece com grande dependência emocional quando essa mãe ou ficou o tempo todo correndo atrás do pai e desprezou os filhos, ou essa mãe sofreu tanto pelo pai que a imagem que essa filha e esse filho têm sobre casamento é somente o sofrimento e a dor, porque cresceu vendo. Quando a mãe aliena o filho, no sentido de viver sempre falando mal do pai para esse filho, principalmente nos casos de pensão alimentícia, tudo isso gera bloqueio de maternidade. Afasta a maternidade de você, te faz olhar para a maternidade de uma forma distorcida. Quando a mãe, no lugar de acolher os filhos e dar para ele o colo, é a parte que tem que fazer esse filho ir para a vida e estudar, porque o pai não tomou essa posição dentro de casa. Quando a mãe precisa prover o lar e o filho começa a olhar e falar assim, minha mãe faz tudo, para que precisa de homens? Gente, não estou dizendo que são todos os casos, mas eu já tive, tanto no método CPC, quanto com os amigos terapeutas, e comigo diretamente na análise corporal e no escritório, pessoas que viveram uma vida pensando que fossem homossexuais até se deparar com um bloqueio. Eu não estou falando que todo caso, que todo homossexual é um bloqueio, não generaliza a minha fala. Mas há alguns casos em que a pessoa apenas tem um bloqueio de maternidade ou paternidade, toma aversão ao sexo oposto e por isso sente que é homossexual. E na verdade, quando faz o desbloqueio, descobre que não era o que queria, não era o que pensava e muda toda uma realidade de vida, toda uma logística em razão disso. Olha só. Começa a pensar sobre essas polaridades, quais são as questões que te prendem nisso, qual é a sua situação com a sua mãe. O sucesso tem a cara da sua mãe. O seu sucesso na vida tem a ver com o seu relacionamento com a sua mãezinha. Como é esse relacionamento? Como você olha para essa situação? Essa mãe te acolhe e te nutre com palavras ao ponto de você falar, eu estou pronta para o sucesso, porque eu tenho o sucesso na maternidade. A maternidade que me gerou e que me trouxe até aqui, ela me envia para esse sucesso na vida, porque eu estou pronta para o sucesso, porque eu estou nutrida emocionalmente. Mulheres que não conseguem ficar sozinhas porque precisam de alguém o tempo todo do lado, mulheres que têm a dependência emocional exagerada, porque todo mundo tem um pouquinho de uma dependência emocional, é ilusão dizer que não temos, principalmente as mulheres. Mas se você depende disso, certamente isso mostra uma falta do seu passado. Isso mostra que lá atrás você não recebeu o tanto de colo que você precisava receber da sua mãe. Talvez você seja, inclusive, a mãe que colocou a criança no berço e deixou ela chorar até parar de chorar. Porque você entendeu que precisava ser assim para a criança aprender. Que essa criança tem que aprender. Gente, não. Criança precisa de colo. Se ela pedir colo várias vezes no dia, ela tem que receber colo várias vezes no dia. O tempo de colo é tão curto. Logo essa criança vai aprender a andar e nem cabe no nosso colo de mãe mais. Mas a função da mãe é essa. Acolhe, dá colo, dá amor, dá chamego. Lá na frente, a conta fecha. Eu te garanto. Eu venho de uma situação em que vejo mulheres na minha família que deram colo demais e as que deram colo de menos. E as situações na prosperidade e no sucesso dos filhos é gritante. Do quanto é diferente perceber um filho onde uma mãe deu, não é colo demais não, porque os excessos eles são prejudiciais.
Um filho onde uma mãe deu o máximo de colo que ela podia. E um filho em que uma mãe deixou esse filho para lá para aprender com a vida, que a vida é dura, então deixa o menino chorar. A vida pode até ser dura, mas a mãe não é. Mãe é colo. Então eu trago para vocês as polaridades e a maternidade e dependência emocional, tudo junto nesse vídeo. No grupo de WhatsApp a gente conversa um pouco mais sobre isso. Obrigada por ter vindo até aqui. Vamos para o próximo vídeo.